Bom dia, nono ano. Sextou. Se planejar para final de semana, além de não fazer nada, vocês estão fazendo aí constantemente? Bom dia, bom dia. Cadê o resto da turma? Não posso ficar esperando, não. Está demorando demais. Era para levar 2 aulas. Nossa, a Júlia tá vendo Rick e Morty, só Deus. Então vamos lá, galera. Não tem como ficar esperando, não. Eu espero uns minutinhos para ver se o pessoal entra. Nós estamos vendo a Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou tentar botar um vídeo para vocês sobre o desembarque do dia D, que é a última fase. Na primeira aula nós vimos por que aconteceu a guerra, vimos a primeira fase da guerra, que foi o avanço alemão. Na segunda fase, que é de 40 a 43, há um equilíbrio de forças, é quando Hitler não consegue invadir a Grã-Bretanha, Hitler resolve invadir a Rússia e impõe várias derrotas. No Pacífico, o Japão ataca os Estados Unidos, em contrapartida perde a Batalha de Midway em 42 e começa a perder várias batalhas. A Itália começa a se destruturar, começa a ser invadida, e Hitler começa a ter 3 frentes de batalha. A frente ocidental, que era a invasão da França, e a invasão da África, a Itália, para retomar a Itália, das forças aliadas. E no Oriente vinham os russos, que queriam expulsar os alemães ali da região onde ficava do leste europeu. Nós falamos da Batalha de Stalingrado, que era horrível. A Batalha de Stalingrado foi onde se perdeu mais vidas humanas, batalha que foi mais de 1 milhão de mortos. A Batalha de Kursk, que também perdeu 1,3 milhões de vidas e pessoas desaparecidas, que foi a maior batalha de blindados da história. Se eu não me engano, eu parei nesse slide, não foi? Me ajuda aí. Eu parei? Muito bom, Júlia. Continua fazendo isso. Nós paramos nesse slide, não foi? Que eu falei da Batalha de Stalingrado e a Batalha de Kursk, que não deu para terminar o restante. Eu trouxe para vocês aqui um relato de uma mulher que viveu a Batalha de Stalingrado. O nome dela é Zoya Kornilovka. Ela fala o seguinte: eu me lembro bem, era um dia de sol e a cidade começou a ser bombardeada pelos alemães. Eles colocavam mais combustível nos aviões e voltavam para lançar bombas em bairros residenciais, em negócios. Muitas pessoas morreram, dezenas de milhares iam morrendo pelas ruas. Em poucos dias, Stalingrado era uma cidade destruída. Foram meses difíceis. A gente tentava comer e beber tudo que era possível, com medo de que depois já não houvesse. Relatava Zoe emocionada. Eu lembro que uma vez eu trouxe da rua um pedaço de pele de ovelha. Fervemos a pele na água e essa foi a comida durante alguns dias. Decidir o próprio destino. Eu falei que a Batalha de Stalingrado ela foi horrível porque houve relatos de canibalismo, havia snipers espalhados por todas as regiões, principalmente os russos, e eles tinham preferência por matar oficiais alemães, então os alemães não andavam nem com uniforme oficial, era medo. Os russos lutavam pelos esgotos, conheciam bem a cidade. Os alemães estupraram, mataram, executaram judeus e soldados russos à torta direito. Os russos eles eram desumanos, eles mandavam os soldados para a batalha, um com fuzil e outro com a munição. Quem morresse primeiro, vai lá e pega e vai lutar. Se você recuasse,
Atrás de você, as tropas russas recebiam a ordem que, se você fosse lutar lá, jogado lá em Stalingrado, e você resolvesse desertar, a ordem era para executar vocês. E, segundo consta as fontes, morreram 5 mil soldados russos por deserção. Então não tinha escolha, você tinha que lutar. A tática de Stalin foi a tática de não recuar mais. Por que é a tática de nenhum passo atrás? Era que você era proibido de abandonar a cidade. Os civis foram proibidos de abandonar a cidade para forçar os soldados a lutarem com mais afinco, com mais coragem. Porque os parentes deles estavam lá, as mães, filhos, vós, tios e tias. E o morticínio foi horrível, então morreu muito também civis. Boa parte das pessoas que morreram em Stalingrado foram civis. Depois veio a Batalha de Kursk. O exército alemão vai cercar Stalingrado. Von Paulus poderia recuar, não recuou. Obedeceu Hitler. Hitler falou que ia mandar os aviões sempre levar mantimentos e o exército ia salvar eles. Isso nunca aconteceu. Hitler nomeou Von Paulus como marechal de campo, porque nunca o marechal na história da Alemanha se rendeu, esperando que Von Paulus se suicidasse, como honra. Só que também isso não aconteceu, ele vai se entregar. Vai ser a primeira grande derrota do exército alemão da Wehrmacht. E daí a derrota deles eram certas. A última grande batalha na União Soviética, que foi a Batalha de Kursk, envolveu mais de 1.000 blindados, foi um morticínio terrível, durou quase uma semana. Hitler não conseguiu impedir o avanço da União Soviética e os tanques russos avançaram sobre os alemães. Daí foi só os alemães se recuando, nada mais. É aí que vai vir a última fase da guerra, que é a terceira fase de hoje, é a terceira. Professor, qual é a terceira fase da guerra? É justamente o avanço dos aliados entre 1943 e 1945. A Alemanha estava lutando em duas frentes. O Oriente viu os russos e o Ocidente vai ver o desembarque na França e a reconquista da Itália. Ou seja, a Alemanha ficou isolada. Professor, mas é a Itália? A Itália mal conseguia se defender. Em 1944, Mussolini vai ser sequestrado pelos partisãs, pela resistência, e vai ter que ser resgatado por Hitler para continuar a ter um aliado na Alemanha. No Pacífico, o Japão mal se aguentava, nós já vimos isso. O Japão perdeu a Batalha de Midway, perdeu seus porta-aviões, não conseguiu defender mais. A Força Aérea japonesa não conseguia mais defender e apoiar o exército nas ilhas, a marinha estava destruída, então só ficou os soldados nas ilhas para serem derrotados. Os americanos, junto com os australianos e canadenses, vão de ilha em ilha ter que remover esses soldados japoneses que lutavam até a morte. É aí que vai entrar também a fase dos kamikazes. Os pilotos japoneses se jogaram contra os navios americanos para tentar deter o avanço deles. Não vai dar certo. Professor, o que começa com a fase de 1943 a 44? 43 foram as derrotas da União Soviética, de Adolf Hitler, e também vai acontecer a invasão à Itália, para tomar a Itália dos fascistas. Mas a grande operação da história vai ser o famoso Dia D. Alguém já escutou falar do Dia D? Ou Dia da Vitória, que ficou conhecido depois, né? Dia D ou Dia da Vitória. Alguém já escutou falar sobre eles? Alguém ficou sabendo como é que foi o desembarque do Dia D? Não? Professor, o Dia D marcou o desembarque dos aliados na França. Até então, era a Grã-Bretanha sozinha. Depois entrou os Estados Unidos e a União Soviética. Mas o grande dilema era como reconquistar a França e o continente. Você esmagar a Alemanha dos dois lados. Os russos pediam, pelo amor de Deus, para que os aliados lá no Ocidente abrissem uma frente de combate para aliviar eles. Por quê? Os russos estavam lutando no leste praticamente sozinhos. Então, se os aliados ficassem esperando, só os russos que iam ter que invadir a Alemanha. E os aliados iam ficar lá parados. Então, Stalin pediu ao Churchill e ao Roosevelt para abrir uma segunda frente de batalha. Tomar a França, tomar a Itália, para depois facilitar o avanço deles pelo Oriente. Olha só que doideira. Um se comunicando com o outro. Professor, e no dia 6 de junho de 1944, depois de um monte de indecisão, vai acontecer a maior operação aeronaval da história do mundo. Milhares de navios vão desembarcar nas praias da Normandia. Mas antes, os aliados tiveram que criar um exército falso inflável e colocar nas praias de Paz de Calas.
em frente à praia de Paz de Calas, para que os alemães achassem que eles fossem desembarcar lá. O fato é que os alemães não conseguiam defender a costa da França toda. Não conseguiam. Então, os aliados criaram um estratagema, um exército falso, inflável, colocou o exército na praia, em direção à praia de Paz de Calas, mas a invasão vai acontecer de verdade nas praias da Normandia, com o codinome Juno e outros nomes que eles deram. Quem é que vai invadir? Canadenses, franceses, ingleses e também americanos, para a maioria das tropas. Eles vão ser transportados em navios, quase vai ser um desastre, porque um dia antes eles deram uma refeição maravilhosa para os soldados e muitos se enjoaram, ficaram enjoados dentro dos navios, e eles vão desembarcar nas praias. Muitas praias não vão encontrar resistência, mas na praia da Normandia, muitas vidas vão se perder. Professor, como é que foi esse desembarque? Segura essa, eu baixei um vídeo para vocês. O filme é do Resgate do Soldado Ryan. Alguém já viu esse filme? Resgate do Soldado Ryan. Foi Steve Spielberg que fez. Nós não temos ali nenhuma imagem, nenhuma filmagem realmente como é que foi. O mais próximo que nós temos é o trecho do filme que eu vou passar para vocês. Segura aí. Deixa só carregar, vai demorar um pouquinho. Não, eu vou carregar ele aqui porque vai ser melhor. É um trechinho do filme. Olha aí. Dia D.
Galera, é só o trecho, não tem como passar o filme todo, o filme ganhou o Oscar, tem mais de 2 horas de duração, tem outras cenas também que mostra, mas é só para vocês entenderem como é que foi o desembarque. Dizem que esse aqui é o relato mais fiel, a reprodução mais fiel do que é, e foi a realidade. O negócio era que era para ter sido bombardeado as casas matas que ficavam no alto da praia dos alemães. Só que como o dia estava nublado, como é que o dia estava muito revolto, os soldados tinham que se jogar no mar, acabaram se afogando por causa do peso, muitos deles morreram sem nem chegar a desembarcar, e os aviões que tinham que jogar os soldados atrás das linhas inimigas para tirar as casas matas, tirar as fortificações, muitos aviões bombardearam o lugar errado, ou então eles erraram o local do desembarque, foi uma doideira, tinha tudo para dar errado. Só que contam as más línguas que Hitler, no dia da invasão, estava dormindo, estava cansado. E os generais, eles tinham colocado na linha de trás alemães os tanques. Para no caso de haver uma invasão, os tanques avançarem contra os aliados. Só que como Hitler estava dormindo, nenhum general teve coragem de acordar ele. Nenhum. Só depois de 24 horas, quando ele acordou, que os generais falaram, olha, invadiram a França, estão conquistando a França. E os tanques avançaram. Golpes do destino. A praia de Omaha foi uma carnificina, mas não foi toda a praia que teve luta. A praia de Juno, que é um codinome, na outra praia da França, não teve combates. Então teve local que o combate foi mais ou menos. Mas as tropas inglesas e americanas sofreram muitas baixas. E até eles conseguirem chegar no muro e destruir as metralhadoras. Foram mais de 1.000 navios, 150 mil soldados, era para ter aviões apoiando, acabou no tempo que o tempo estava mal. Então foi uma doideira, para vocês terem ideia. E tem gente que ainda acha que guerra é legal, é bonito, para você ir para a guerra. Vai achando. Professor, centenas, milhares depois de 24 horas de combate, milhares de soldados tinham morrido. Dizem, tem um relato de um soldado alemão que só ele disse que ele matou mais de centenas de soldados no desembarque. E ele foi rendido depois, ele ficou preso. Pesquisa aí, soldado alemão, desembarque de AD. E você vai ver o relato dele, que ele fala que ele afirma que uma metralhadora só ele matou centenas de americanos, porque a posição dele era muito boa. Professor, o que vai acontecer? A França paulatinamente vai ser conquistada. Os aliados vão desembarcar também lá na Itália. É aqui que o Brasil entra na guerra. É aqui que o Brasil vai ter os navios afundados e vai entrar em 44. Que vai depois só mandar as tropas quase no final da guerra para lutar na Itália. O Brasil entrou na terceira frente de combate, aonde? A invasão à Itália. Só que nesse momento, como os alemães estavam ficando fracos, a resistência das pessoas na França e na Itália começou a aumentar. Não era todo mundo que concordava com os nazistas. Então começou a surgir a figura dos partisans, ou partisani, em italiano, que era a resistência que destruía trens, matava soldados, fazia emboscadas na França e na Itália, para facilitar a chegada dos aliados. Lá no Oriente, a Rússia já estava avançando, chegando na Polônia, chegando nos países ali, do leste europeu, na Romênia. E Hitler só mandava as tropas recuarem, porque ele não conseguia lutar em duas frentes. O grande inimigo era derrotar os nazistas. Lá no Pacífico, os americanos eles estavam avançando com muita dificuldade, porque se de um lado os alemães eram muito fanáticos e lutavam até a morte, não recuavam, lá no Japão, nas ilhas, nas Filipinas e outras regiões, eles vão ter a mesma ordem do imperador japonês, lutar até a morte e não se render. Então quer dizer que os combates se prolongaram. Olha só, galera, a derrota dos alemães começa em 43 e do japonês, e só se consolida em 45. Demorou 2 anos para derrotar os caras. Professor, qual é um dos auges da fase 3, além do dia D, da invasão à Itália, do dia D na França, e também ali o avanço da União Soviética, a derrota dos japoneses no Pacífico? Essa aqui, é a execução de Mussolini com a Pitazzi. Ele está com o microfone aberto, está dando interferência. A Mussolini e a Pitazzi, eles eram amantes. E Hitler já tinha salvado o Mussolini da mão da resistência uma vez. Só que na segunda vez não teve como. Professor, Mussolini vai ser emboscado em abril pelos partisans. E como ele já tinha sido resgatado uma vez pelo Adolf Hitler, pelos nazistas, dessa vez os partisans não vão ter dúvida. A resistência italiana vai executar ele, executar quem estava junto com ele, os secretários dele de confiança, e vão exibir eles no posto de combustível como troféu, dia 28 de abril de 45.
Professor, por que Adolf Hitler vai se suicidar? Porque ele vai receber essa notícia, que exibiram em praça pública o corpo de Mussolini, um aliado dele. E ele não vai querer ter o mesmo destino. Agora que eu olhei, eu errei o título, eu botei terceira. É terceira. Terceira fase. E ninguém me avisa. Então tá bom. Professor, e do outro lado? Invasão soviética. Galera, Hitler vai vender caro aos dois lados. Os aliados poderiam ter invadido primeiro Berlim. Mas aí que vai a grande dica. Eles não invadiram e eles tiraram o pé no avanço. Professor, por que os aliados, se eles poderiam ter invadido a Berlim primeiro, por que eles não foram? Porque eles já tinham perdido muitos soldados. Então eles tiraram o pé, desaceleraram a invasão. Para quem chegar lá primeiro? Os russos. Professor, no final da guerra foi tão maluco que o Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, resolveu pegar um avião, pular lá na Inglaterra de paraquedas para tentar fazer um acordo com Churchill. Churchill vai receber e vai falar, nem pensar. Ele carregava uma cápsula de cianureto, ele vai morder a cápsula e vai morrer na prisão. Como o professor ele carregou essa cápsula? Mas ele se matou na prisão. Tinha, de repente, aliados dele ainda na Inglaterra, nazistas, facilitaram o suicídio dele? Ninguém sabe até hoje. Professor, mas qual é o ato final? Qual é a última batalha da Segunda Guerra Mundial do lado ocidental? Do lado ocidental. Qual é a última batalha? Se chama a invasão de Berlim, ou a Batalha de Berlim. Lembra o que eu contei no início? O que os alemães fizeram em Stalingrado? Os russos vão fazer 10 vezes pior. Professor, mas eu aprendi que quem ganhou a guerra foram os americanos. Segura essa. Quem ganhou a guerra de verdade foram os russos. Ponto. Somente um regime tão desumano poderia derrotar os outros. A Stalin mandava milhares de soldados para a frente de combate. Mulheres lutaram na Segunda Guerra Mundial. Lá na Rússia, mulheres eram pilotos. Lá na Rússia tinha mulher que pilotava tanque. O marido de uma mulher foi morto pelos nazistas. Ela tinha dinheiro, tinha condição, mandou fazer um tanque T-34 e ela lutava na guerra. E ela foi para a invasão de Berlim. E sobreviveu para contar a história. Então, lá na Rússia não tinha esse negócio. As mulheres também ajudavam. Herança da Revolução Comunista de 17. Então, a Rússia tinha reservas imensas, milhares de soldados. Enquanto que os aliados já estavam ali cansados, perdendo muitos soldados. O que os aliados fizeram? Tiraram o pé. Os alemães imploravam para os franceses, ingleses e americanos invadir Berlim. Essa seria a salvação deles. Mas quem chegou foi quem? Os russos, na Batalha de Berlim. Galera, perderam 1 milhão de soldados na Batalha de Berlim, que durou mais ou menos 2 semanas. Adolf Hitler ficou fechado num bunker, como se fosse dentro de um bairro, esperando o desfecho final. Por quê? Chegou uma hora que os russos nem bombardeavam com aviões mais o centro de Berlim, porque estava tão próximo que eles disparavam canhões. E Adolf Hitler soube que ali era o fim da Alemanha. Não tinha mais o que fazer. Os russos não estavam nem bombardeando mais com aviões a Alemanha. Eles estavam só invadindo com canhões e tanques. Qual é o ato final? Os russos têm uma foto bonita, que é deles pendurando a bandeira no Reichstag. O que é o Reichstag? É o parlamento alemão. Os russos tomaram o parlamento alemão para tomar... Gente, os alemães, para serem derrotados, eles vendiam caro, mas caro mesmo. Os russos tiveram que lutar casa a casa, rua a rua, parecia a Batalha de Stalingrado. Casa a casa, rua a rua, prédio a prédio. Os alemães tomavam uma hora, daqui a pouco os russos tomavam de novo. Era uma loucura. E os civis no meio, ali no meio morrendo. Os que acreditavam ainda. Tinha gente que acreditava que Hitler ia ter uma grande invenção, uma grande arma no final da guerra e ia virar tudo a favor dele. Não foi, né? E no final da guerra foi inventado também um foguete V1. Um foguete. Hoje nós temos os motores a combustão movidos os aviões hoje modernos usam esse tipo de combustão, foi invenção dos alemães. Os alemães em 1944 inventaram o foguete, o míssil, como nós conhecemos, o míssil. A combustão que você conseguia disparar ali da França e atingir a Inglaterra. Então, no final da guerra, os alemães até tinham uma arma eficiente. É os mísseis que nós temos hoje, modernos. Professor, mas ele conseguia usar em larga escala? Não conseguia, a Alemanha já estava perdendo. E quem inventou a bomba atômica foi os aliados, graças a Deus. Porque se caísse na mão de Adolf Hitler, ia acontecer o quê? É capaz de ele soltar em cima da Alemanha para derrotar os russos.
Professor, então, só um regime tão desumano quanto os alemães para derrotar eles foram os russos. Os russos invadiram e o capítulo final foi no dia 8 de maio de 1945. E uma semana antes, Hitler se suicidou no bunker dele, no dia 30 de maio de 1945, com a esposa dele, Eva Braun. Ele casou na última semana de guerra e se suicidou na mesma semana. Casou e se suicidou. Professor, qual foi a ordem que Hitler deu? Lutem até a morte. Ele chamou o Marechal Duarte dele e deu a ordem. Você é um nazista fanático? Sou, ele falou. Então eu vou me suicidar, mas você vai continuar os combates até o fim. Não é para se render. Olha como Hitler era bonzinho. Depois da morte dele, ele mandou o pessoal lutar até a morte em Berlim. Galera, a Batalha de Berlim foi uma maluquice. Chamaram crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências. Quando você tentava fugir da batalha, lá dentro de Berlim, cercado, imagina, cercado pelos russos, bombardeando, tudo destruído, você poderia ser executado, enforcado. Por quê? Por traição a Hitler. Mas Hitler não estava morto, professor? Fanatismo. É uma coisa maravilhosa. Eu vou indicar uns filmes para vocês verem no final de semana. Professor, o que vai acontecer? O último capítulo é no dia 8 de maio de 1945. O pessoal vendo que a ordem de Hitler era absurda, eles vão se render aos russos. Os russos que assinaram a rendição da Alemanha. Incondicional. Ali terminou o Reich alemão, o nazismo alemão. Professor, e os generais que ficaram lá no final da guerra? A maioria se suicidou. Quem não queria se suicidar, que fez coisa errada na guerra, tipo o Holocausto que a gente vai falar, tentou vazar, tentou fugir. Muitos sumiram, porque foram executados pelos russos ou pelos aliados. Mas muitos chegaram aqui na América, conseguiram fugir. Tipo, o Joseph Mengele, o anjo da morte, que fazia experiência nos campos de concentração. Então teve nazista que conseguiu fugir, mas a maioria desapareceu na história, ou morreu no combate, ou foi executado. E aqueles que se renderam, que ficaram vivos, que não se suicidaram, eles iam ter que fazer o quê? Passar pelo julgamento de Nuremberg. Professor, terminou a guerra na Europa, e o Japão? O Japão achava que ia poder ganhar a guerra sozinho. Os americanos pediram ajuda aos aliados, aos franceses e ingleses, mas os caras já estavam cansados, falaram, eu não vou conseguir lutar no Pacífico, você vai ter que lutar sozinho. Os japoneses não se rendiam. Qual foi a solução? Aplicar o Projeto Manhattan, que é o famoso projeto das bombas atômicas, Projeto Manhattan, que foi feito lá em Los Alamos, né, no deserto. Professor, o que vai acontecer? Os americanos, a versão oficial, os americanos contavam que para invadir o Japão e tomar Tóquio, eles iam perder no mínimo, 1 milhão de soldados, podendo chegar a 5 milhões. Os caras fizeram o cálculo e falaram, quer saber? Não vale a pena. Como os japoneses não se rendiam, eles tiveram que criar um meio no Japão. Como? Eles lançaram uma arma nova, a bomba atômica. Eles arremessaram a bomba em Hiroshima e depois em Nagasaki, 6 de agosto e 9 de agosto. E imediatamente quando a bomba explodiu em Hiroshima, 100 mil mortos. E Nagasaki, 140 mil. Só que a radiação matou quantos depois, professor? Milhares. A bomba atômica, ela puxa o ar, ela estoura 200 metros acima do solo. Ela puxa o ar e depois ela explode os átomos. Por isso que parece um cogumelo. Ela explode e sai vaporizando tudo. A primeira bomba atômica foi jogada e o Japão não se rendeu. Os americanos foram lá e jogaram a segunda. Quem foi jogar a segunda foi um piloto chamado, que o avião que levou era chamado de Enola Gay. Era o nome do piloto, Enola Gay. Professor, o que aconteceu? Devastação absoluta, radiação. Depois os japoneses pagaram o preço porque havia pessoas que nasciam com deficiência, radiação. Professor, sem opção, o Japão sozinho vai se render aos americanos. Isso só vai acontecer quando? Em agosto. Ainda vai durar aí mais quase 2 meses de combate lá no Oriente. Os americanos vão sofrer muito para lutar na selva. Professor, qual é a outra versão? É que os americanos não precisavam jogar bomba, que os japoneses já iam se render. Não deu tempo. A versão dos americanos, eles iam perder muitos soldados, muito equipamento, no final da guerra, usaram as bombas atômicas. Era necessário? Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Professor, e o pós-guerra? O que vai acontecer? É isso aqui, ó. O mundo vai descobrir que os nazistas realmente estavam exterminando judeus e minorias. Era o projeto chamado de Solução Final. Muita gente sabia que tinha campos de concentração. Muita gente sabia o que estava acontecendo. Mas como ia derrotar Hitler? Não tinha como chegar lá e proteger as pessoas. Hitler não estava nem aí, não adiantava ameaçar. Então, Churchill sabia, Roosevelt sabia, todo mundo sabia. Estou correndo que eu estou vendo a hora.
Professor, o que aconteceu? Quando eles começaram, os russos vir pelo Oriente e os aliados chegarem ali na Alemanha, vão começar a descobrir os campos de concentração, o Holocausto Judeu, a solução final. Eles vão descobrir as câmaras de gás. Olha aqui, ó, as câmaras de gás aqui, ó, colocavam centenas, milhares de pessoas aqui embaixo apinhado. Aqui, ó, passando aqui, ó, tinha os canos que era para tomar banho. Se você desse sorte, era água. Se não desse sorte, era gás. E todo mundo morria. Se você olhar as paredes, está tudo arranhado. Tá vendo as paredes aqui, ó? Tudo arranhado. Imagina o desespero, as pessoas arranhando a parede tentando sair. A porta. Até hoje está lá. Vai lá. O campo de Birkenau. O campo de Auschwitz. Você consegue, na Polônia, você consegue lá ver. Havia dezenas de campos de concentração espalhados pelo leste europeu e também dentro da Alemanha. Você consegue ver. Imagina as crianças lá dentro. E como é que se fazia para acabar com as evidências? Olha para cá. Fornos crematórios gigantes que você colocava ali dentro as pessoas para queimar. Imagina as cidades próximas sentindo cheiro de carne humana, aquela fuligem caindo. Você acha que ninguém sabia? Lógico que sabia. Mas alguém podia fazer alguma coisa? Não, não podia. Os alemães faziam souvenirs com pele de judeus. Dizem que isso era história, mas comprovaram que é verdade. Diminuíam as cabeças, faziam um peso de papel, pegavam, arrancavam os dentes de ouro, as coisas que ficavam com os judeus. As roupas ficavam empilhadas do lado do forno, porque não conseguia queimar. Professor, no final da guerra, os alemães tentaram apagar isso tudo, destruir os campos de concentração, enterrar os últimos corpos. Deu tempo? Não, não deu tempo. Tem uma passagem famosa que um general americano chegou numa cidade e perguntou à população se eles não sabiam o que acontecia lá nos campos de concentração. E a população com medo falou, não, nós não sabemos o que acontecia. O general vai pegar a população da cidade todinha, vai levar para o campo de concentração e vai fazer enterrar os judeus. Olha só que situação. Professor, é aí que vai se criar o termo crimes de guerra. Isso aqui, ó, crimes de guerra. O negócio foi tão feio que os nazistas não vão ser perdoados. Vai se criar uma jurisprudência, leis chamadas crimes de guerra para julgar os nazistas. Professor, muitos nazistas foram se defender no julgamento de Nuremberg. Foram no julgamento de Nuremberg e falaram assim, quem me deu ordem foi Hitler. Quem me deu ordem foi o Heinrich Himmler. Quem me deu ordem foi o general tal. Aí o pessoal perguntava, mas você não sabia que isso era um crime contra a humanidade? Sabia. Então eles eram executados. Como, professor? Enforcados. Os nazistas que foram presos. Enforcados. E eles faziam questão de colocarem a corda longa para os nazistas ficarem lá se debatendo um tempão para morrer, para sentirem bastante dor. Então, quem não conseguiu se suicidou e não conseguiu fugir, foi para o julgamento de Nuremberg. Quem conseguiu fugir, veio para a América do Sul. E quem era cientista, foi salvo pelos russos ou pelos aliados, numa operação chamada Clipes de Papel. Os alemães tinham muita tecnologia de guerra, e os aliados queriam. Então, os cientistas foram levados para a Rússia ou então levados para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, para continuar seus estudos, numa operação chamada Clipes de Papel. E quem era nazista que deveria ser morto, fugiu, de repente. O Heinrich Himmler, que fazia experiências no campo de concentração. O médico chamado o Joseph Mengele, que fazia também experiência, chamado de anjo da morte, fazia experiência com judeus, amputava, as pessoas deixavam morrer, fazia operação sem anestesia, separavam ali gêmeos e torturavam um de cada lado para saber se o outro sentia. Ele adorava gêmeos, para fazer experiência com gêmeos. Esse cara fugiu para o Brasil e morreu afogado no interior de São Paulo. Ele nunca foi julgado. Então, teve nazista que escapou? Teve. Teve nazista que foi julgado até o ano passado. Tem a história de um guarda com 90 e poucos anos de um campo de concentração que foi identificado há uns 2 anos atrás que os judeus querem levar ele para julgamento. Mas o cara tem 90 e poucos anos. 90 e poucos anos. Ele confessou que estava no campo de concentração. Olha só que doideira. Os judeus começaram a perseguir depois esses caras pelo mundo todo, a Mossad, para fazer o quê? Vingança, matar os nazistas que estavam no campo de concentração diretamente e para fazer justiça. Não deu certo. Professor, os judeus eram torturados, as mulheres eram estupradas, faziam coisas absurdas. Tinha guarda no campo de concentração que matava as crianças judias abutinada, dando chute. Tinha uma guarda mulher judia, a bruxa de Buchenwald, se não me engano, no campo de concentração, que matava os judeus como? Gostava de matar abutinada, esmagando o crânio. Olha só que doideira. Ela foi julgada e morta. E ela não se arrependeu. Ela gostava, ela era sádica. Tinha guarda que fazia tiro ao alvo com os judeus. Tiro ao alvo mesmo, sniper. Adorava. Era horrível.
Morrer de doença no campo de concentração, não eram bem alimentados, pouquíssimos sobreviveram. Qual foi o número de mortos no campo de concentração? 5 milhões de judeus. E minorias? A gente não sabe, alguns milhares. Porque eles matavam também judeus, homossexuais, democratas, defeituosos. Era uma coisa horrível. Professor, e o que vai acontecer no pós-guerra? No final da guerra, lá em 45, em fevereiro, antes do final da guerra, os aliados fizeram a Conferência de Alta e resolveram encerrar a Liga das Nações e criar quem? A ONU, Organizações das Nações Unidas. Professor, por que eles acabaram com a Liga das Nações? Porque a Liga das Nações falhou. Essa coisa de ter ali vingança através ali do final da guerra não deu certo. Então, como eles já sabiam que a Alemanha ia perder, olha só que doideira, eles criaram a ONU, a Organizações das Nações Unidas, que nós temos hoje. Professor, qual era a função da ONU? Intermediar todos os conflitos do mundo. Só que a ONU ampliou o que ela é. Ela intervém também em crises médicas, igual agora na pandemia, a OMS, que era o braço dela, em questão de refugiados. Mas o braço principal da ONU é o Conselho de Segurança, que está lá as 5 principais potências mundiais. Herança dessa época, que elas decidem o que vão fazer num conflito, se vão intervir ou não vão intervir. Esse é o papel principal da ONU, substituindo a Liga das Nações. Professor, mas qual é a reunião, a conferência que é a mais importante? É essa aqui, ó, a Conferência de Potsdam, que tem essa imagem na apostila, eu fiz questão de colocar aqui embaixo. Olha essa imagem. Desse lado está Stalin. No meio está o presidente americano Roosevelt. E nesse ladinho, esse senhorzinho gordinho aqui, ó, é o Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês. Professor, por que a França não está aí? Porque a França foi ocupada e no final da guerra não tinha um governo legítimo. Depois não elegeu um general chamado Charles de Gaulle para ser o presidente. Mas nesse momento a França não está aí. Porque a França não tem um governo legítimo. A França foi ocupada. Eles têm que se reconstruir e fazer eleições. Então não tem representante. Professor, por que a Conferência de Potsdam é importante? Porque a Conferência de Potsdam decidiu pela realização do Tribunal de Nuremberg para julgar e executar os nazistas. Ok? Professor, e qual foi a segunda coisa que eles decidiram? Eles decidiram dividir Berlim entre os aliados. Para impedir que surgisse novamente um sentimento nacionalista, que nem no final da Grande Guerra, eles tinham tanto medo que isso voltasse a acontecer, um novo nazismo, que eles simplesmente dividiram Berlim em 4 partes. Uma parte ficou com Stalin, outra parte ficou com os americanos, outra parte ficou com a Inglaterra e outra parte ficou com os franceses, os grandes vitoriosos. Não satisfeito, a Alemanha como um todo, Berlim era a capital que foi dividida, a Alemanha como um todo também vai ser dividida em 4 zonas. Uma parte para a França, uma parte para a Alemanha, uma parte para a Inglaterra e uma parte para Stalin, para os russos. Professor, por que eles fizeram isso? A desculpa era impedir que acontecesse o surgimento de um novo regime tipo da Alemanha, um ressentimento. Só que no meio disso havia uma outra coisa. Na verdade, no final da Segunda Guerra Mundial, começou outra guerra, chamada Guerra Fria. Cena dos próximos capítulos. Professor, a Guerra Fria foi a guerra que foi no Polo Norte e Polo Sul? Escuta essa piada todo ano. Foi a guerra na geladeira? Só acha. A Guerra Fria vai opor agora, de um lado, capitalistas, e do outro vai ficar quem? Comunistas. A União Soviética. E a última coisa que a conferência decidiu foi uma indenização bilionária que a Alemanha tinha que pagar. 20 bilhões de dólares. Que por acaso só terminou de ser pago o ano passado. Tá bom para vocês? Professor, quer dizer que a Alemanha estava pagando ainda a dívida da guerra? Estava, meu jovem mancebo. A Segunda Guerra Mundial estava pagando. Se eu não me engano, teve que pagar o ano passado atrasado. De tão grande que era a dívida. Isso foi até anunciado nos jornais. Ninguém deu muita importância não, mas foi anunciado. De tão grande que era a dívida. Olha só que doideira. Professor, como é que sai o mundo? Agora o mundo sai com medo. Por quê? Porque os americanos tinham uma bomba atômica. E os soviéticos também queriam ela. Agora as guerras não matariam mais milhões. Agora as guerras iam exterminar a humanidade. O Einstein teve até uma fala, dizem que essa fala é de Einstein, não sei se é dele. O pessoal tem gente que fala que não foi. Perguntaram a Einstein
o que ele achava de ter colaborado com a criação da bomba atômica e qual seria o futuro se ela fosse usada em outras vezes. O que foi o Einstein falou? Dizem, né? Não sei se é verdade, outra pessoa atribuiu aqui. Ele falou o seguinte: olha, a próxima guerra eu não sei como é que ela vai ser, mas a seguinte vai ser com paus e pedras. Por quê? A humanidade ia utilizar as bombas atômicas, aí começou a corrida atômica, começou a Guerra Fria que opôs capitalismo e comunismo, mas se elas fossem usadas, a humanidade teria sido exterminada. Nem os cientistas que fizeram o projeto Manhattan tinham noção de como é que a bomba ia agir na Segunda Guerra Mundial. E quando eles ficaram sabendo o que aconteceu, teve cientista que se arrependeu até a morte, tipo o próprio Einstein, tentando reverter os efeitos da radiação, tentando acabar com a corrida bélica, o que não vai acontecer, porque vai começar a famosa Guerra Fria, que vai colocar de um lado os capitalistas liderados pelos americanos e do outro lado vai ficar quem? Os comunistas. Tem uma pessoa, tem um pessoal aqui na foto que se odeia. Quem se odiava? Winston Churchill e Stalin. Antes de terminar o final da guerra, o Winston Churchill já avisava da Inglaterra: não confie em Stalin. Stalin não é confiável, ele é um ditador, ele quer tomar o poder. Se deixar, ele vai tomar a Europa toda. Galera, foi dito e feito. Stalin veio libertando o leste, não veio? Ele ocupou a Polônia, ocupou a Romênia, Bulgária, que nós conhecemos hoje, e no final da guerra era para ele ter devolvido esses países do leste europeu. O que Stalin vai fazer? Stalin não vai devolver a liberdade aos países. Muito pelo contrário. Tipo na Polônia, ele vai massacrar a resistência lá dentro. Ele lutava contra os nazistas, mas massacrava as populações que existiam dele nos países que ele libertava. Qual era a ideia dele? Fazer um leste europeu para se proteger no caso de um ataque americano. E no final da guerra, já começa o mundo com medo de novo. Capitalismo versus socialismo. E Stalin não vai devolver os países do leste europeu. Ele vai fazer a famosa cortina de ferro. O Winston Churchill já avisava antes no final da guerra. Pode haver um novo conflito. Contra quem? Contra os comunistas. Nós estamos aqui, né? Então isso não aconteceu. É a famosa Guerra Fria. Dúvidas? Perguntem. Agora, falei. Qual guerra? Qual guerra, Lara? Gente, Santos Dumont foi o criador do avião. Todo mundo fez Irmãos Wright. Mas dizem que na Primeira Guerra Mundial o nosso amigo Santos Dumont ficou decepcionado. Não foi nessa Segunda Guerra, não, tá? Estão errados aí na data. Dúvidas? Indicação de filmes. Vamos lá, rapidinho, antes de passar a atividade. A Queda. Assista lá. A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Esse filme foi feito pelos alemães e só conta as 2 últimas semanas de combate. É o melhor filme de guerra que você vai ver. O Resgate do Soldado Ryan, muito bom, pode ver também. Tem outro filme chamado Círculo de Fogo, mas não é dos robôs, é o Círculo de Fogo com aquele ator americano que fala sobre a guerra de Stalingrado. Maneiro. Tem também um filme chamado Stalingrado, que eu já tentei encontrar, que é a visão dos russos sobre a guerra. Tem um filme chamado Stalingrado, que é a visão dos russos. E tem um filme que saiu há pouco tempo agora, que eu estou tentando encontrar aí na internet, que é a visão dos alemães sobre a invasão de Berlim. Eles lutando contra os russos. Eu esqueci o nome do filme. Tem vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e documentários. Escolha e veja. Tem um documentário também da NetGeo, que passa sobre a Segunda Guerra remasterizada, em cores, que saiu há pouco tempo. Legal também, para você ver. É muito bom. A Queda está liberado no YouTube. Eu vejo. Tem que ser estômago, tem que ter estômago para ver. Eu vi umas 5 vezes só. Toda vez que eu passo a matéria, eu vejo ele de novo. Eu adoro, ok? Tem um documentário também de Anne Frank. Tem várias passagens na guerra, gente. Tem cada coisa absurda. Anne Frank. Tem a Olga Benário, que também mostra. O filme da Olga, que mostra que eu passei para vocês na Segunda Guerra Mundial. E assim vai. Tem vários. E para fazer atividade, página... Deixa eu abrir aqui rapidinho para não errar. Atividade para casa, para segunda-feira. Apostila, capítulo 7, página
31 a 40. 31 a 40 para segunda-feira. Tem algumas que é para copiar 331, não. Página 31 a 40. Segunda-feira. Ok? Segunda-feira eu já mandei os links. Não tem tudo. Tem algumas páginas que é só para copiar e responder no caderno. Muitas são de marcar X. Fechou? Dúvidas? Antes que caia. Perguntas? O Último Homem é mais moderno. Vocês não vão encontrar só na Netflix, mas também é bom. Mas é mostra a Guerra do Pacífico. Ok? Tá, tem um filme chamado Iodima. Iodima mostra a visão dos japoneses e americanos da guerra. Iodima, foi o estudo que fez. Procura também, que é legal. A visão dos japoneses, da invasão, e a visão dos americanos. As Batalhas de Iodima. São 2 filmes, ok? Uma visão americana e outra visão japonesa. Iodima. Muito bom também. Legal. Bom final de semana. Tchau, tchau, galera. Saudades imensas. Fui!